Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Olímpio e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os tipos de chaves existentes em um banco de dados relacional. Falaremos aqui sobre a chave primária e a chave estrangeira, que muitas pessoas conhecem, né? Mas falarei também de um terceiro tipo que poucas pessoas falam sobre isso, ou poucas pessoas a conhecem, né? Que é a chave candidata, tá bom? Mas antes disso, eu quero dar um recadinho a vocês. Tem um novo parceiro aqui no canal, que é a loja Mila Kids, especializada em roupas infantis. Então, se você está procurando aí presentear, seja seu filho, seja uma criança próxima a você aí, que você queira dar um presente, uma roupa bem legal, bem bacana, de ótima qualidade, a minha dica para vocês é a loja Mila Kids. Tá aparecendo aqui na tela os contatos. Vou deixar também o contato na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo também, para você poder acessar e ver lá, entrar em contato com as gerentes lá que estão esperando vocês para poder, né, fechar negócio com vocês aí, tá bom? Olha, de muita boa qualidade realmente as roupas que eles vendem lá. Desde do recém-nascido até os mais grandinhos, você vai encontrar lá, tanto para menino quanto para menina, tem de tudo lá, tá? Então fica essa dica para vocês. E um detalhe, logo eles também estão com um site aí para facilitar ainda mais a sua compra, beleza? Então, dica para você, loja Mila Kids, tá bom? Acessa lá, tá bom? E vamos então falar aqui sobre, voltando ao assunto do vídeo, né? Falamos aqui então sobre os tipos de chaves existentes no banco de dados, tá bom? Então eu vou lá para a tela do meu computador e lá eu vou mostrar para vocês, detalhar esses três tipos que eu falei para vocês aqui no começo, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Tipos de chave no banco de dados relacional, né? Como eu falei no começo, tem duas que todo mundo conhece e tem uma que nem todo mundo conhece assim, ou às vezes não está ligado o nome a um outro conceito, né? Então vamos lá. Então nós temos três tipos, tá? Nós temos chave primária, chave estrangeira e a chave candidata, tá? Que essa eu quero falar com mais propriedade com vocês aí, tá? Chave primária também é chamada de Primary Key, né, ou PK, né, que é o termo técnico, aí, o termo em... O chave primária já é termo técnico, né, mas é o termo em inglês, né. A chave estrangeira seria a Foreign Key, né, ou FK, né, que é o termo em inglês também. E a chave candidata é a Candidate Key, né, CK, mas tem um outro nome também. Talvez esse nome vocês devam conhecer ela, tá? Então vamos lá. O que seria esses três tipos, tá? Então nós temos aqui, ó, a chave primária. Chave primária é um campo de uma tabela que define um campo, ou melhor, um registro como único, tá? Então imagina que eu tenho vários registros na tabela, né? Tabela relacional, vários registros ali, e eu tenho um campo dessa tabela cujo valor não se repete em outros registros, tá? Por isso que ele é um valor único, e esse valor ele garante para mim que esse valor não pode ser repetido em outras tabelas, tá? Em outros registros dessa tabela, tá? Não pode. Então, o que acontece? Se eu definir, por exemplo, o campo chave primária, o próprio SGBD vai garantir isso para mim, tá? Então, ele não vai permitir, em momento algum, que eu coloque dois valores iguais em registros diferentes naquela tabela, naquele campo, tá? Não vai ser possível, tá? Tanto que quando você usa, por exemplo, o tipo Primary Key, quando o valor é numérico e o número é gerado automaticamente, você usa uma cláusula do SGBD que você usa lá, que é o tipo auto-incremental, né? Então você define que aquele campo é de incrementação automática, o próprio SGBD vai fazer essa incrementação para você. Então isso ajuda bastante, né? Porque ele vai automaticamente gerar um número e ele garante para mim que ele não vai ser repetido, né? Então isso é bem legal, é bem bacana, tá? Então a chave primária ela tem essa característica, tá? Identificar um registro numa tabela. Tanto que quando você faz uma consulta nesse banco, nessa tabela específica, quando você busca um valor pela chave primária, você só tem duas possibilidades de resposta, né? De retorno no caso, né? Ou você vai ter um registro ou não vai voltar nenhum, tá bom? Então se você digitou lá um valor
sei lá, vamos supor, um ID da vida aí, né, um identificador lá. Você digitou um número lá. Esse valor é a chave primária, ou ele vai achar o valor que você digitou ali na busca em um registro, ou ele não vai achar. Tá? Não há a menor possibilidade dele trazer 2 ou mais registros nesse retorno quando você usou o valor, né, específico ali de uma chave primária. Então dá. Tá? Óbvio, se você fizer ali um like, né, pegando só uma substring, aí tudo bem, aí pode acontecer. Mas nesse caso ele não vai, se você digitar exatamente o mesmo valor, só vai trazer um para você. Tá bom? Já a chave estrangeira é ela que é a responsável por fazer o relacionamento entre as tabelas. Por quê? Porque a chave estrangeira é uma chave primária em outra tabela. Então, é um identificador, é um valor que identifica um registro que está na tabela A em uma tabela B. Então, eu ponho esse campo lá para dizer o seguinte, olha, esse valor que está aqui é referente a um registro específico lá da tabela A, na tabela de origem dela, tabela onde ela é primária. Tem muita gente que erroneamente acha que a chave primária que é a responsável pelo relacionamento entre as tabelas. Isso não é verdade. Tá? A chave que é responsável por isso é a estrangeira, porque ela é criada com esse intuito. Ela é criada para ser uma referência dessa primária em outra tabela. E através dela é possível você amarrar um registro que está numa tabela com um registro de outra tabela. Tá? Então a chave estrangeira que faz isso. Né? Isso é importante você ter essa visão, porque eu já vi muita gente, eu inclusive já li, né, inclusive eu achava isso também, né, que a chave que identifica relacionamento é a chave primária. Não, a chave primária ela só identifica um registro naquela tabela, só isso que ela faz. Quem permite o relacionamento entre as tabelas é a chave estrangeira. Tá? E essa chave candidata que eu estou falando aí, né, o que é isso? Primeiro, você deve conhecer por um outro nome, que é o nome de unique. Tá? Uma chave candidata, ela é aquele campo de uma tabela que detém todas as características que permita que você utilize como chave primária. Tá? Então, você pode usar aquele campo como chave primária, porque a gente até costuma dizer que é uma possível chave primária, uma chave candidata. Né? Ela é candidata a ser primária, por isso que é esse nome, né? Candidata a ser primária. E a gente chama de unique, né? O valor único. Quer ver um exemplo? Eu posso usar, por exemplo, o nome de uma pessoa como chave primária? Não posso. Porque eu posso ter pessoas que têm o mesmo nome. Sabe, que é chamado homônimos, né, que a gente fala, né, que tem pessoas que têm o mesmo nome. Né? Eu sempre vou dar esse exemplo para os meus alunos. Né? Falo assim, ó, vai lá no banco de dados do INSS, digita lá José da Silva. Você ver quantos que vai aparecer, entendeu? Exatamente, José da Silva, digita lá para você ver. Muitas vezes até você mesmo que está aí, você pode ter alguma pessoa no mundo aí, no Brasil, no mundo que tenha exatamente o mesmo nome que você. Isso é muito comum, tá? Não é tão, principalmente, não é muito comum, tá? Mas isso não é raro acontecer. Principalmente se você ter aqueles nomes, digamos assim, mais comuns, né? Então você tem um sobrenome mais comum. Aqui tem alguns sobrenomes que são muito específicos, né? Então fica mais difícil de você ter, assim, até da própria grafia, né? É mais difícil. Agora, você pode ter, sim, pessoas com o mesmo nome. E isso aumenta muito se você tem um nome que tem, digamos assim, mais pessoas utilizam aquele nome e também a mesma coisa do seu sobrenome. Né? Então a gente tem alguns sobrenomes aqui no Brasil que são bastante assim, comuns, né? Então Silva, Souza, Santos, Oliveira, né? Então tem alguns nomes ali, alguns sobrenomes que são assim, tem muita gente que tem esse sobrenome, né? É um sobrenome muito comum, né? Então esses nomes realmente ficam mais fáceis de você encontrar pessoas com o mesmo nome. Ou seja, eu não posso usar nome como chave primária, tá? Não posso. Ou seja, o nome não é uma chave candidata. Nome, endereço, telefone, data de nascimento, nenhum desses campos são chaves candidatas. Tá? Quem que seria chave candidata? CPF, e-mail, entendeu? Que mais? Vamos colocar aqui também o RG, sabe? Algumas coisas, esses valores, eles não se repetem. Esses valores, pode até repetir, mas é muito, muito raro isso acontecer. Né? CPF, por exemplo, não repete. Né? O e-mail também não existe. Então, esses campos especificamente, você pode usá-lo como chave primária.
tá? Então eles são as chamadas chaves candidatas, tá? E mesmo se você não usar ele como chave primária, ele continua ainda como um identificador único. Por isso que a gente coloca a expressão unique. Então você define lá ele como unique, você está dizendo o seguinte, olha, esse valor não pode se repetir em outros registros dessa tabela, mesmo não sendo chave primária. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a chave candidata é isso. Tanto que, porque a chave candidata, o próprio desenvolvedor do banco, né, o DBA, ele que escolhe quem que é a chave primária daquela tabela. E quando você tem, por exemplo, mais de uma chave candidata, qual que seria a ideia? Né? Você está fazendo ali a modelagem do banco, e você define assim, ó, você procura quais são as chaves candidatas que você tem naquela tabela. Tá? Se você tiver mais de uma, você pega uma delas. Eu encontrei 2 chaves candidatas, 3 chaves candidatas. Pega uma delas, define como primária, e as outras 2 você coloca unique para elas. Simples assim. Tá? Agora, se você fez uma busca no banco e não encontrou a chave primária, e não achou nenhuma chave candidata, o que você faz? Você cria uma. É nessa que aparece os ID da vida, né? ID, você dá conta, né? Os ID da vida aparecem nessa parte aí, né? Quando você define esse campo, porque ele tem um fim específico dentro daquela tabela. Bom, então essa que é a questão aí entre os tipos de chaves, tá? Se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, tá? Eu recomendo a vocês sobre banco de dados, os tipos de chaves, os relacionamentos entre as tabelas. Eu recomendo a vocês fazer eu tenho 2 cursos aqui na plataforma Somos Todos TI. Eu vou deixar o link aqui, tá? Do ladinho aqui, você está vendo aí na sua tela, tá? Vou deixar o link também na descrição para você poder acessar o nosso acervo. E eu tenho 2 cursos de banco de dados disponibilizados na plataforma. O de modelagem de dados, que eu faço toda uma introdução usando como referência o banco de dados relacional, e também o de desenvolvimento, banco de dados 2 ou banco de dados relacional, que é onde realmente eu faço a implementação desse banco. Tá? Então, o foco é a implementação, usando SQL e tal. Então, eu tenho 2 cursos lá, bem assim, que o ideal seria se você pudesse fazer os 2 melhor, né? Também financeiramente para mim, é claro, mas também por questões aí do próprio complemento. Você pega toda a experiência, né? Para você poder fazer os 2 aí, tá bom? Mas um é focado na modelagem, o outro é focado na implementação, tá bom? Então fica aí a dica para você aí acessar o nosso acervo e tem esses 2 cursos aí em que eu destrincho realmente toda essa parte aí de banco de dados. Beleza? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Gostaram das explicações? Conhecia a chave candidata? Realmente, né? São poucas pessoas que a conheciam, tá? Mas enfim, galera, olha, espero que tenham gostado do vídeo aí. Peço para vocês comentarem aqui, deixe seu comentário, se você gostou, se você não gostou, crítica, sugestão, é sempre bem-vindo, ajuda, né, a enriquecer aqui o conteúdo do canal. Também sugestões, tá? Se você quiser aí, né, sugestões para novos vídeos aqui eu possa vir a fazer, estou aqui aberto a sugestões do que vocês venham a falar, tá bom? Peço também aquelas ações de praxe aqui do YouTube, né? Que você possa aí se inscrever no canal, caso não seja inscrito, compartilha, curta o vídeo aqui também, né? Fique à vontade, tá? Ajude o nosso canal a crescer, né? E fazer o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo, tá bom? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui com aquela frase clássica, né? Somos todos TI, tá bom? Vídeos vai aparecer aqui, sugestões de vídeos anteriores do canal. Peço para vocês também acessarem ao nosso acervo aqui do canal Somos Todos TI. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Valeu, obrigado, tchau, tchau.